Uma boa noite, igreja. Que a paz esteja em cada coração, amém? Como eu sempre digo e não me canso de repetir, mais uma oportunidade maravilhosa e mais uma oportunidade grandiosa que Deus nos dá de nos colocarmos na sua presença, de buscarmos a sua face e buscarmos entendermos o que mais Ele quer de nós. Uma boa noite também a todos vocês que estão acompanhando a gente aí através dessa live no Facebook. O desejo do meu coração e do coração de todos nós que estamos aqui é que essa mesma atmosfera de adoração, de unção, de cura e de milagre alcance você aonde você estiver, em o nome de Jesus. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, versículo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 5. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim: E Salmão gerou a Boaz, de Raabe. Boaz gerou a Obed, de Rute. E Obed gerou a Jessé. Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, ó Deus, para glorificarmos, engrandecermos e bendizermos ao Teu santo nome. Clamamos ao Santo Espírito de Deus a Tua presença aqui neste lugar, para que assim, ó Santo Espírito de Deus, a Tua palavra venha se manifestar no meio dos filhos Seus, e possa encontrar os corações abertos, os corações dispostos a ouvir aquilo que o Senhor quer tratar nos nossos corações nessa noite. Papai querido e Deus amado, eu te peço, toma a direção da minha boca, toma a direção da minha palavra, e que Teu Santo Espírito venha tomar a direção do meu corpo, para que assim, ó Santo Espírito de Deus, tudo aquilo que eu venha falar, venha de Ti. Que eu não fale, ó Santo Espírito de Deus, nada de mim, mas somente aquilo que vier da Tua direção, e diretamente do Teu trono ao coração dos filhos Seus nessa noite. É o que te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, se faça presente aqui nesse lugar, e toma a direção desse culto, porque tudo é para a Tua honra e a Tua glória para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar, amém? Solta o fundo lá, filho, fazendo favor. E a palavra do Senhor aqui que nós acabamos de ler, essa passagem, é um pequeno pedaço assim da genealogia de Jesus, da descendência de Jesus. O tema desse ano nosso, dessa campanha que nós estamos, é uma nova história. 2022, o ano de uma nova história. E como eu já disse aqui, nós vemos um pedaço, só um versículo apenas, de um pedaço da genealogia de Jesus, da sua descendência. E eu quero enfatizar nessa noite o nome de duas mulheres. Essas duas mulheres que foram citadas aqui. A primeira delas foi Raabe e a segunda, Rute. Nós vamos ver um pouquinho e tentar entender quem foram essas duas mulheres e quem elas se tornaram para elas entrarem na lista da genealogia de Jesus, para elas entrarem na lista da descendência de Jesus. E o primeiro texto que nós vamos ler, ele está lá em Josué, no seu capítulo 6, no seu versículo 25. Josué, no seu capítulo 6, no seu versículo 25. E nos diz assim a palavra do Senhor: E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo o que ela possuía, e ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar a terra. Você já tinha parado para analisar, ou você já tinha pensado, tinha passado pela sua cabeça, que na genealogia, na descendência de Jesus, estava lá escrito o nome de uma mulher que antes foi uma prostituta. Essa mulher, ela tinha vivido uma vida promíscua. Se nós formos lermos na palavra do Senhor, os únicos detalhes que são descritos a respeito dessa mulher chamada Raabe, é que ela era prostituta e que ela morava nas muralhas da cidade de Jericó. Só que uma coisa que nós temos que entender é que a partir do momento que Deus alcança a vida de uma pessoa, não importa o que ela era, não importa o que ela fazia, se a palavra do Senhor alcançar o seu coração, lá achar morada, nada é impossível para ela.
E a transformação de vida que vem diretamente do Deus Pai Todo-Poderoso alcança a vida dessa pessoa. E tem o poder para mudar, para transformar a sua história, mudar a sua vida, mudar a sua casa e toda a sua família. Como eu já disse, se nós formos vermos, essa mulher, ela era antes uma prostituta. Raabe, ela era uma prostituta. Só que a partir do momento que ela ouviu falar das grandes maravilhas e das grandes coisas que Deus estava realizando, de ter tirado o povo de Israel de escravidão do Egito, de todos os livramentos e de todas as coisas que Deus vinha operando, ela parou e começou a pensar e analisar, não, peraí, isso eu estou fazendo uma analogia, viu gente, não está descrito na Bíblia. Só que ela deve ter parado e pensado, não, peraí, eu estou do lado errado, eu estou servindo a um Deus errado. É esse Deus que eu quero para a minha vida. É esse Deus que eu quero servir. Porque esse Deus verdadeiramente não se limita ao meu pecado. Ele não olha o meu pecado como uma coisa impossível de ser resolvida. Ele não olha o meu pecado e o meu modo de viver como uma coisa impossível de ser solucionada. Pelo contrário, o nosso Deus, ele anda com uma borracha na mão. Nós podemos usar essa analogia. Porque todas as vezes em que nós nos colocamos na sua presença, pedimos perdão para Ele, pedimos para que Ele nos aceite novamente, Ele não vai ficar sentado com você falando, não, mas você fez aquilo, não, mas você fez aquilo, não, mas como, Raabe? Você era uma prostituta, não tem jeito. Como que eu vou mudar a sua história se você viveu totalmente errado a sua vida? Não, Deus, Ele não faz assim. A partir do momento em que nós nos colocamos na sua presença e falamos, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu preciso de Ti na minha vida. Imediatamente, Deus, Ele apaga todo o nosso passado e fala, filho, vem comigo viver uma nova história verdadeiramente na sua vida. Até aqui você andou com suas próprias pernas, mas vem comigo, deixa eu te pegar nos meus braços para que eu possa te mostrar o caminho, para que eu possa te guiar verdadeiramente para uma nova história na sua vida, na sua casa e na sua família. Sabe? Nós conseguimos ver essa virada de chave, digamos assim, entre aspas. E o que foi primordial para a mudança de vida, para a mudança de história de Raabe, para ela deixar de ser uma mulher prostituta, uma mulher que vivia fora, digamos assim, ela era fora da descendência de Israel, ela não fazia parte da descendência do povo de Israel. Ela morava em Jericó. Só que a partir do momento em que ela aceitou o Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ela não foi só perdoada dos seus pecados, como ela foi aceita e introduzida na família de Deus, dentro do povo de Deus. Então isso que a gente tem que entender, que se nós queremos verdadeiramente vivermos uma nova história em nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é aceitarmos e entendermos quem somos diante de Deus, quem nós somos dentro da família de Deus, quem nós somos dentro do povo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que nós somos filhos de Deus. Você sabe de uma coisa muito interessante? Você sabe qual que é a maior revolta, digamos assim, entre aspas, do povo muçulmano com nós que somos cristãos? Porque eles não aceitam, para eles não entra na cabeça o sentido de nós chamarmos o nosso Deus de Deus Pai. Eles falam, mas como assim? Vocês se dizem filhos de Deus? É impossível, ninguém pode ser filho do Deus Todo-Criador. Isso para eles é uma coisa que não entra na cabeça. Porque na cabeça deles, o Deus, ele é um Deus carrasco, ele é um Deus severo, um Deus que só pune, um Deus que se você não fazer aquilo que Ele quer, Ele vai te punir, Ele vai te condenar. Quando na verdade, quando nós olhamos a palavra do Senhor, tem sim essa parte de Deus, que é a parte da justiça de Deus. Só que também tem um Deus Pai todo amoroso, que se manifestou aqui na terra, através do seu Filho Jesus Cristo, derramando todo o seu sangue na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós. Nós sendo ainda pecadores, Ele se fez pecador para morrer em nosso lugar, para que assim nós possamos verdadeiramente viver uma nova história em nossa vida. Se nós formos analisarmos toda a trajetória de Jesus Cristo aqui na terra, se aproximaram dele muitas pessoas, mas todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, por mais pecaminosos que eles eram, por mais falhos que eles poderiam ser, a partir do momento que eles se aproximaram de Jesus, reconheceram que Ele era o único Senhor, reconheceram que Ele era o Filho de Deus, as suas histórias, elas foram transformadas.
E eles passaram a viver uma nova história em Cristo Jesus. Por isso, não pense que tudo é impossível, não pense que não tem jeito, não pense que você não pode mudar, ou não pense que aquela pessoa que você tanto ama nunca vai mudar. Não pense isso, porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós fazemos uma coisa que eu sempre digo aqui: a gente pega e fala para Deus: Deus, ó, até aqui, beleza, até aqui o Senhor maravilhoso, o teu poder vai até aqui. Mas quem somos nós para limitarmos o poder? Quem somos nós para limitarmos a graça de um Deus Todo-Poderoso? A sua graça que é derramada sobre cada um de nós, todos os dias. Quem somos nós? Sabe, se eu fosse olhar aí 15 anos atrás na minha vida, um pouquinho mais, eu jamais imaginaria que hoje em dia eu estaria aqui dentro de uma igreja, muito menos levando a palavra do Senhor. Jamais. Mas a partir do momento em que eu fui convidado para vir na igreja, mais uma vez eu falo, pelo meu pai na fé, o Paulo, há mais de 10 anos atrás, que eu me coloquei aqui dentro, eu lembro até hoje, num culto de casais, teve até um cachorro quente no final, uma delícia. Eu lembro, gente, um pregador de Rio Preto estava aqui pregando a palavra naquele dia. Eu lembro, a igreja estava lotada. Foi o primeiro dia que eu vim. Só que a partir do momento que eu vim e comecei o trabalho de transformação, comecei o trabalho de restauração, tanto dentro de mim, de dentro para fora, como diz que tem que ser a transformação. Eu ainda podemos se dizer que eu andei muitos anos ainda manco, sabe? Andei ainda manco, muitos anos. Só que a partir do momento que eu tive um verdadeiro encontro real com Cristo Jesus, eu posso dizer que existe uma vida, um Milton antes e um Milton depois que aceitou a Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é especialista em escrever novas histórias. O nosso Deus, ele é especialista em recomeço. Sabe? Você já viu aquela frase? Tudo só acaba quando acaba? Ainda não acabou para nenhum de nós. Nós ainda temos essa oportunidade, nós ainda temos essa chance. Gente, se a gente for olhar essa mulher, essa Raabe, ela recebeu ali aqueles 2 espias, ela ficou sabendo que os espias estavam ali. Ela recebeu eles ali dentro da sua casa, escondeu eles ali dentro da sua casa, mas com o intuito dela no coração, de trazer salvação para dentro da sua casa. Porque todos em Jericó morreram, menos a família de Raabe e todos que estavam ali dentro da sua casa. Porque a partir do momento que ela trouxe aqueles homens, que ela estabeleceu ali digamos assim, um tratado, um combinado com eles, de ser poupado a sua casa, ela salvou tanto ela como a vida dela, como toda a vida da toda a sua família. E a frase que nós conseguimos ver e observar, que foi o ponto, a chave da virada assim da vida dela, a gente vai lá, em Josué, no seu capítulo 2, versículo 11, foi a frase que foi o ponto crucial e determinante para que ela pudesse viver tudo o que ela viveu na vida dela e trazer, como eu já disse, a salvação, não só para a vida dela, mas também para todos da sua casa. Josué, no seu capítulo 11, a parte B do versículo nos diz assim, ó, isso é Raabe dizendo, gente: pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Foi a partir do momento em que Raabe reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas, tanto nos céus como na terra, que a história dela começou a mudar, que ela começou a passar por uma metanoia, por uma transformação de ambiente, transformação de vida, transformação de comportamento. E a partir desse momento, como eu já disse, ela não foi só simplesmente salva da sua carne, salva a sua vida ali terrestre, a sua vida carnal, mas ela foi introduzida na família, dentro do povo de Deus, e trouxe a salvação eterna para a vida dela, começando assim a andar e seguir um povo de Deus, andar e seguir um Deus todo-poderoso. Tudo isso porque ela teve a sabedoria, ela teve o entendimento e a revelação de Deus, de declarar
pois o teu Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, nos céus e na terra. Será que nós temos esse entendimento na nossa vida? Nós que já conhecemos um pouco da palavra, nós que já caminhamos um pouco com Cristo, será que nós temos esse entendimento na nossa cabeça? De que nós servimos o Deus Todo-Poderoso no céu e na terra, que pode todas as coisas, que nada é impossível para Ele. Gente, sinceramente, como eu já disse, se a gente for ver toda a transformação de história, toda a transformação de vida, que as pessoas que chegaram até Jesus experimentaram, é tudo extraordinário. Extraordinário. Pescadores iletrados, pescadores que não sabiam muito menos ler nem escrever, a partir do momento que eles reconheceram e aceitaram Jesus, eles viveram coisas maravilhosas, tanto aqui na terra, como coisas sobrenaturais também aqui na terra. Tudo isso porque eles reconheceram e entenderam que aquele homem que estava ali, à beira do mar, chamando eles, falando, lance a rede para o outro lado, e depois fazendo o convite, vem e eu farei de vocês pescadores de homens. Sabe, como eu já disse, todas as pessoas que tiveram um encontro real com Cristo Jesus, com seus corações abertos, seus corações dispostos a viver uma nova história, eles experimentaram o melhor de Deus nessa terra. O apóstolo Paulo, acho que não precisa nem falar, a transformação de vida, a transformação e mudança de história que ele teve, a partir do momento que ele reconheceu que Jesus, ele se colocou ali, Jesus apareceu para ele, e ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele começou a partir daquele momento viver uma nova história, e aquele que antes perseguia a igreja, passou a ser o maior propagador do Evangelho de Cristo aqui na terra. Metade do Novo Testamento foi escrito por esse homem. Metade. Que se não fosse esse encontro, se não fosse essa decisão de mudança de história, nós mal teríamos esse tipo de conhecimento. Poderíamos ter sim, pois Deus levantaria outro. Mas só para vocês entenderem a importância de nós nos colocarmos na presença do Senhor, e sabermos e entendermos tanto na nossa mente como no nosso coração, que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, capaz de transformar água em vinho, capaz de transformar um leproso numa pessoa sã, capaz de transformar uma prostituta numa mulher que faz parte da genealogia de Jesus, capaz de transformar histórias, capaz de transformar vidas. Essa próxima mulher que a gente vai estar observando, que a gente vai estar lendo aqui nessa noite, ela se chama Ruth. Lá em Ruth, no seu capítulo 1, no seu versículo 6, Ruth, no seu capítulo 1, versículo 6, sabe, gente, eu poderia, dentro da palavra do Senhor, elencar muitas e muitas pessoas que tiveram as suas histórias, que tiveram as suas vidas transformadas e restauradas, a partir do momento que elas tiveram um encontro real com Deus. Só que eu quis trazer essas duas mulheres, que estão dentro da genealogia de Jesus, duas mulheres essas, que uma era prostituta, a outra era uma mulher moabita estrangeira, só para vocês conseguirem entenderem que não há limite para o poder do nosso Deus, que quando Ele quer operar, quando Ele quer transformar a história e a vida de uma pessoa, Ele transforma, Ele muda. E eu acho que seria uma coisa até falha da nossa parte, se nós estivermos aqui durante 12 dias, apresentando e consagrando 12 meses desse ano de 2022, com o tema de uma nova história, se nós não tivermos esse entendimento no nosso coração, que nós servimos sim a um Deus que pode mudar a história da nossa vida, pode mudar a história de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Você pode olhar e falar assim, mas Milton, não, mas eu estou aqui na igreja, eu já conheço a Jesus, minha vida já foi mudada, minha vida já foi transformada. Só que sabe de uma coisa? Você já ouviu aquela frase que diz assim, não há nada bom que não possa ficar melhor ainda? É o que Deus tem para a nossa vida.
Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele tem o excelente, o excepcional para a nossa vida. Nossa, Milton, que bênção. Então esse ano eu não vou ter nenhuma aflição. Não é bem assim. Você sabe uma coisa que eu consegui entender ao decorrer da minha caminhada com Cristo Jesus? Quando Jesus ele vem na nossa vida para nos trazer a libertação, quando Ele vem para nos trazer o refrigério, isso não tem o significado de que nós não vamos passar por tribulações, não tem o significado de que nós vamos padecer em lutas, que nós não vamos sofrer por lutas, mas tem o único significado de que mesmo em meio às lutas, que mesmo em meio às aflições, nós teremos paz, nós teremos o refrigério, nós teremos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, porque nós teremos a certeza no nosso coração, que por mais alto que seja a montanha, que por mais fundo que seja o mar, Deus está conosco em todos os momentos para nos livrar, para nos salvar, para nos resgatar das mãos e das unhas do inferno e do pecado. Então nós temos que ter esse entendimento no nosso coração, que lutas virão sim, mas a vitória vai ser certa, porque nós andamos e somos alicerçados, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Sabe, ontem eu contei uma coisinha no rádio. Você reparou que um pássaro, quando ele senta num galho, ele não tem preocupação nenhuma na cabeça dele se aquele galho vai cair ou não, se aquele galho vai quebrar ou não? Você já viu um pássaro sentado no galho de uma árvore preocupado se o galho vai quebrar ou se a árvore vai cair? Você sabe por quê? Porque a força, porque a esperança daquele pássaro não está naquele galho, não está naquela árvore, está em suas asas. Porque ele pode, a partir do momento que o galho quebrar, ele bater as suas asas e voar. E assim tem que ser a nossa vida. Nós não devemos nos fortalecer naquilo que nós vemos, nós não devemos nos fortalecer naquilo em que nós nos garantimos, mas nós temos que nos fortalecer no Deus Pai Todo-Poderoso, que nos diz lá no livro do profeta Isaías: aqueles que creem em mim, aqueles que perseveram, ganharão asas, terão asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe, que nós possamos ter isso forte e firme no nosso coração, que a nossa confiança não está naquilo que nós vemos, não está naquilo que nós podemos fazer, mas sim no Deus Pai Todo-Poderoso, que nos criou e que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. No livro de Ruth, no seu capítulo 1, no seu versículo 16, nos diz assim: e Ruth disse: não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e aonde te alojares me alojarei, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Gente, para quem não sabe, Ruth, ela era uma moabita. Os moabitas teve uma época que eles viveram até em guerra com o povo de Israel, com o povo hebreu. Só que essa mulher, ela não tinha ouvido falar a respeito do Deus Pai Todo-Poderoso, ela não tinha ouvido falar ainda a respeito do Deus de Israel, até o momento em que ela se casou com um dos filhos de Noemi. A partir dali ela começou a ouvir a respeito do Deus de Israel. E quando ela se viu no momento da sua vida, no momento da vida delas tão complicado, em que Noemi chama as suas duas noras e fala assim: olha, meu marido morreu, meus filhos morreram, e mesmo se eu tiver filho hoje, vocês não vão conseguir casar com eles, então vocês podem ir embora para a casa de vocês. A primeira chorou e foi embora. Só que Ruth, ela deu essa resposta: aonde fores eu irei, aonde alojares eu me alojarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E a partir daquele momento, se a gente for ler esse livro de Ruth, que tem poucos capítulos, nós vamos começar a ver que essa frase, essa declaração e essa disposição dela de não abandonar tudo aquilo que ela tinha conhecido, tudo aquilo que ela tinha ouvido falar a respeito de Deus, a partir daquele momento em que ela se casou com um dos filhos de Noemi, foi o ponto de virada da história da vida dela, em que ela começou a ser transformada, em que ela começou a caminhar, e depois a gente vai ver tudo o que aconteceu na vida dela. Ela é bisavó do rei Davi. Ruth, uma moabita, uma estrangeira,
em que se nós formos vermos um pouco atrás, é até proibido o relacionamento do povo de Israel com mulheres estrangeiras. Só que tem mais uma coisa que eu consigo também entender. Essas duas mulheres, elas não faziam parte do povo de Deus. Elas não faziam parte da família de Israel. Elas não faziam parte. Só que, como eu disse, a partir do momento em que elas reconheceram, em que elas aceitaram o Senhor Deus como Deus da vida dela, tudo foi transformado. E nós conseguimos ver e entender que o problema que Deus tinha, digamos entre aspas lá atrás, com o relacionamento com outras mulheres de outros povos, era a respeito da crença, a respeito delas não poderem, delas não conseguirem aceitar o Deus como Deus único delas. E essas duas mulheres, quando elas tomam essa atitude de reconhecerem e aceitarem o Deus de Israel como Deus das suas vidas, as suas histórias foram mudadas, as suas histórias foram transformadas. É isso que eu quero tentar tratar com vocês nessa noite. Que não há nada impossível. Se você acha que é impossível você viver essa mudança de história, se você acha que é impossível nesse ano de 2022 você fazer aquilo diferente, você fazer o que você estava fazendo diferente, não é possível. Fixe os seus pés, fixe o seu caminhar na palavra do Senhor. Ande em seus caminhos, faça a sua vontade, e você vai ver que aquilo que você viveu de melhor na sua vida não vai chegar nem aos pés da nova história que Deus começa a escrever para você, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Deus, Ele é um Deus que gosta de recomeços. Quando um ano acaba e o outro começa, é um recomeço, é um novo ciclo. Só que você já viu algumas postagens, até que começo de ano é até comum as pessoas fazerem? Não adianta o ano mudar se você não mudar suas atitudes. Albert Einstein, ele tinha uma frase que ele dizia assim, é impossível você obter resultado diferente se você está praticando e fazendo as mesmas coisas. Que nesse ano de 2022 nós possamos ter atitudes diferentes. Mas eu já ore mais. Mas eu já busco a palavra do Senhor, busque mais. Busque a intimidade com Deus. Não é impossível, como eu já disse, não é impossível Deus transformar e mudar a história da vida das pessoas. Gente, como eu já disse, até hoje ainda, eu levanto cedo. Eu acordo mais cedo que todo mundo em casa. Eu me sento lá no fundo de casa e fico lá sozinho, no chão. Eu fico olhando, sabe? Eu olho a casa que Deus me deu, eu olho a família que Deus me deu. E eu penso, eu falo, Deus, mas a conta não fecha, sabe? Se eu for tentar olhar com a minha ótica humana e falar assim, não, Deus, fui tudo eu que construí, a conta não bate. A conta não bate. Para quem me conhece desde criança ou não, eu fui criado por uma mãe, minha mãe, ela foi mãe solteira, 3 filhos para criar. Eu lembro até hoje, minha mãe, ela ganhava, certo que na época não era tão pouco assim, mas ela ganhava R$90 por mês para sustentar 3 filhos. Eu sou o mais novo desses 3. Um já faleceu, tem a minha irmã que é mais velha e eu. Só que eu vejo que tipo assim, eu olho para trás, eu morava numa casa de um cômodo só. Dormíamos todos ali no mesmo quarto, dividido ali através de um guarda-roupa que fazia a sala, que fazia a cozinha, tinha o banheiro lá fora. E eu consigo entender que a conta não fecha, sabe? Porque não tem nada melhor para a gente reconhecer e entender a mudança que Deus já fez na nossa vida e a mudança que Ele ainda vai continuar fazendo, se a gente não olhar para trás, olhar de onde Ele nos tirou, aonde Ele tem nos colocado todos os dias e reconhecermos que nós não merecemos. Nós não merecemos. Eu tenho esse entendimento no meu coração e por isso eu fico perguntando por que para Deus. Falo, Deus, mas por que eu não mereço? Deus, eu não fui uma boa pessoa. Deus, por quê? E a única explicação que eu consigo enxergar é que através da cruz do Calvário, a graça foi derramada de uma maneira sobre cada um de nós, que nós conseguimos entender
A misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor todos os dias sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor é pegarmos aquilo que nós merecíamos, pelo que nós fazemos, e Deus não faz. Deus nos dá mais uma chance, Deus nos dá mais uma oportunidade. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que eu já até usei aqui. A misericórdia do Senhor é assim: Deus deposita R$100 na nossa conta todos os dias. Só que no final do dia nós vamos lá e gastamos 1 milhão. Nós ficamos devedores. Só que aí no final do dia, para que o juízo de Deus não se cumpra totalmente, não morramos naquela noite, Deus ele vem e deposita R$999.900 na nossa conta, saldando aquele débito daquele dia e depositando mais R$100 para outro dia, nos dando assim mais uma oportunidade de vivermos uma nova história, mais uma oportunidade de vivermos um recomeço diante dele. E tudo o que ele espera de cada um de nós é a nossa confissão pública, reconhecendo que somente ele é Deus, que somente ele é Senhor, e que somente ele pode verdadeiramente fazer com que vivamos uma nova história em nossa vida. É que nem eu estou falando, gente. Deus ele tem me colocado num lugar tão excepcional, num lugar tão especial, no sentido de ter a família que eu tenho, ter a esposa que eu tenho, ter os filhos que eu tenho, ter o lar abençoado que eu tenho, a casa que eu tenho. Gente, parece brincadeira, faz quase 7 anos que eu moro na casa que eu moro, que é a nossa casa própria, que Deus nos deu no sorteio lá da CDHU. Faz 1 ano que a gente deixou ela do jeito que a gente queria, e até hoje, todas as quintas-feiras, que eu estou chegando do rádio, que o rapaz que trabalha comigo deixa o portão de casa aberto, que eu vejo, me dá vontade de chorar. Tudo isso porque minha mente volta lá naquele cômodo, volta na minha infância que foi tão difícil com a minha mãe, ela dando o máximo que ela conseguia para cada um de nós, e ver aonde Deus tem me colocado. Não só questão de honra financeira, porque quem me conhece sabe que eu não estou nem aí para dinheiro, não ligo mesmo para dinheiro, só que a paz que vem somente dele, esse renovo que todos os dias vem e me enche a minha casa, enche a minha família todas as manhãs. Essa é a gratidão que nós temos que ter a Deus. Não só pedimos um novo ano, uma nova história nesse ano de 2022, mas termos o entendimento e termos a sabedoria de olharmos para trás e agradecermos por tudo aquilo que Deus já mudou e transformou na nossa vida, com o nosso coração certo de que grandes coisas ainda estão por vir. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, eu espero que vocês tenham conseguido entender essa comparação que eu tentei fazer, mostrando num extremo Raabe, uma prostituta, que aos olhos da sociedade, acabou, não tem mais jeito, a mulher é uma prostituta, mas o nosso Deus, ele diz, tem jeito sim. De Ruth, uma moabita, uma pessoa que estava longe, uma pessoa que não fazia parte da descendência, que não fazia parte do povo de Deus, tem jeito. Tanto tem jeito, como eu já disse, essas duas fizeram parte da genealogia de Jesus, e elas marcaram a história dessa maneira, através da sua atitude, através da disposição do coração delas, de aceitar e reconhecer o Senhor como Deus das suas vidas. Sabe, tem uma frase que eu já disse aqui uma vez, mas eu vou repetir ela: o fato de nós sermos ou não abençoados, o fato de nós vivermos ou não uma nova história na nossa vida, está mais ligado com a nossa mudança de comportamento, com o nosso reconhecimento em Cristo Jesus, nós o reconhecermos, do que a vontade de Deus de nos abençoar, de dar uma nova história para nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que os seus braços estão sempre estendidos e os seus ouvidos sempre atentos. Basta cada um de nós nos colocarmos na sua presença e clamarmos e pedirmos primeiro: Deus,
Começa essa mudança de dentro para fora. Começa em mim para que as pessoas que estejam ao meu redor também sejam alcançadas. Como eu disse na pregação da virada do ano, para que não só nós vivamos uma nova história, mas sim também todas as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o desejo de Cristo Jesus. Não só nos proporcionar uma nova história, mas que através de nós, o maior número de pessoas também possam viver uma nova história. Porque nada é impossível para o nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, ó Deus, clamando para que o Senhor venha sobre nós. Estabeleça, ó Santo Espírito de Deus, um padrão para o qual nós possamos viver e andar. Para que assim, ó Santo Espírito de Deus, nós vivamos verdadeiramente uma nova história na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Nós temos o entendimento, ó Santo Espírito de Deus, que a sua salvação, ela é sim individual. A salvação, ela é individual e nós sabemos. Mas nós olhamos e vemos ao decorrer da sua palavra, que o teu plano é familiar. Então ajuda-nos, ó Santo Espírito de Deus, a estabelecermos um altar teu dentro da nossa casa. Assim como Raabe trouxe a salvação através da sua atitude, através da sua declaração para dentro da sua casa, ajuda-nos, ó Santo Espírito de Deus, da mesma maneira, trazermos a salvação, a restauração do nosso lar, através da nossa casa. Começando primeiramente em nós essa nova história, essa mudança de comportamento, essa mudança de maneira de agir, para que assim todas as pessoas vivam essa nova história juntamente conosco. Pai, nós sabemos e entendemos que a Tua presença é real aqui nesse lugar. Por isso nós clamamos e glorificamos o Teu santo nome. Peço a Ti, ó Santo Espírito de Deus, que nos dê o entendimento e a sabedoria para vivermos da melhor maneira possível essa nova história sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Que nesse ano de 2022, nós possamos escolher viver uma nova história na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Para que assim, no ano que vem, no mês que vem, na semana que vem, ou amanhã, não esteja somente nós aqui, mas sim o maior número de pessoas que estão ao nosso redor aqui juntamente conosco, buscando a face do Senhor, louvando e glorificando o Teu santo nome. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.